Senhores, muito bom dia. Primeiramente, quero agradecer à imprensa nacional. Aqui, ó. Oi? O microfone. Perdão. Primeiramente, eu quero agradecer à imprensa nacional por cobrir essa ação de senadores e deputados, visto que nós estamos em recesso parlamentar. Nós estamos representando aqui uma média de 17 senadores, outros estão em viagem, não conseguiram subscrever, mas se comprometeram em fazê-lo, e aproximadamente 70 a 80 deputados federais, que em seguida o Carlos Jordi vai fazer a sua exposição. Senhoras e senhores, hoje, 19 de julho de 2023, nós, senadores e deputados, apresentaremos um pedido de impedimento do ministro Luiz Roberto Barroso, na Secretaria-Geral da Presidência do Senado. E apesar de várias outras tentativas e pedidos dessa natureza não terem sido acatados anteriormente pelos presidentes dessa Casa, os fatos cronológicos que descrevemos nessa ação, somada à manifestação pública dessa mesma tribuna pelo senador Rodrigo Pacheco, torna essa ação a primeira com a resignação e desaprovação pública por parte do Senado Federal. Cabe destacar o avanço do Poder Judiciário sobre as atribuições do Parlamento brasileiro, com as próprias declarações proferidas pelo mesmo ministro Barroso em 5 de julho na cidade de Porto Alegre. Entre outras coisas, afirmou que o Poder Judiciário tornou-se um poder político. Consideramos não somente grave tal afirmação, mas sim a forma, o trato e poderes que o ministro evoca para o Poder Judiciário, que além de não ter base constitucional, por si já é uma violação à legislação vigente. Tão ou mais grave foram as suas declarações no último evento da UNE, aqui em Brasília, onde o magistrado afirmou: nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Bom, ressalta aos olhos que o ministro da Suprema Corte tem utilizado um pronome que indica a primeira pessoa do plural. Ele falava em nome de um grupo, naturalmente, da Corte Suprema do qual é membro. E dessa forma, arrastou consigo todo o colegiado que compõe o STF e o TSE. O mesmo TSE que ele presidiu e que durante as últimas eleições presidenciais vedou, suspendeu e censurou peças publicitárias que comprovam sua parcialidade e partidarismo. Um dos candidatos foi proibido de utilizar sua residência oficial para gravar vídeo, proibido de mostrar seu discurso na ONU, proibido de associar seu adversário político a ditadores, proibido de mostrar seu adversário era a favor do aborto, proibido de apresentar imagens do adversário com boné de uma facção criminosa, proibido de mostrar sua viagem por ocasião do velório à Rainha da Inglaterra. Enquanto isso, os ataques que sofria por parte do outro candidato, como a falsa afirmação que seriam suspensos direitos de trabalhadores, como o Fundo de Garantia e 13º salário, somente eram tirados do ar depois de dias de veiculação. Não esqueçamos também das milhares de veiculações por radiodifusão que foram veiculadas por um candidato, mas não para outro, demonstrando uma vez mais parcialidade e posição política, não só do ministro Barroso, como de demais membros dessas cortes. Por fim, vimos o nós derrotamos o bolsonarismo mais uma vez em ação, quando os direitos políticos foram cassados por uma reunião com embaixadores. Lembrando que um outro membro do Supremo Tribunal Federal fez anteriormente exatamente a mesma reunião com embaixadores, mas obviamente sem as mesmas consequências. Para finalizar, as manifestações de desaprovação das falas do ministro Luiz Roberto Barroso por parte do presidente Rodrigo Pacheco nos deixam certíssimos, que o presidente dessa casa
também viu a gravidade das manifestações e os crimes de responsabilidade nela contida. Rodrigo Pacheco, no entanto, pede retratação. E, nesse ponto, divirjo do presidente do Senado, ainda que tenha procurado no Código de Processo Penal, procurado nas leis em vigências na República e, por último, buscando na Constituição Federal, nenhum dispositivo legal, retratações redimem crimes. Infelizmente, não encontrei. Dessa forma, senhoras e senhores, por claras e repetidas violações da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, em seu artigo 39, incisos 3º e 5º, requeremos do senhor presidente, Rodrigo Pacheco, que submeta ao Pleno do Senado Federal para a votação dos senadores o pedido de impedimento do excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Jorge Seife. Que tem também o ex-presidente Jair Bolsonaro como investigado pelo aquele suposto plano de golpe de Estado. Queria saber do senhor se de alguma forma isso prejudica a imagem do presidente, qual a leitura política que o senhor faz desse inquérito da Polícia Federal, mais um inquérito que tem o ex-presidente Bolsonaro inserido na investigação. O que eu sei desse inquérito é que vocês tornaram público, numa reunião que não tratou de nada com coisa nenhuma e absolutamente nada aconteceu. Então, não acho que o desfecho disso vai ser o arquivamento, algo que não aconteceu, por exemplo, com o inquérito da Polícia Federal, aberto pela então presidente do TSE, Rosa Weber, em 2018, que logo após as eleições houve uma denúncia de que teria havido fraude nas urnas eletrônicas, e obviamente, como tinha ganhado o presidente Bolsonaro, foi aberto o inquérito imediatamente, e em pouquíssimas semanas de investigação, verificou-se que houve, sim, uma invasão hacker, que eles ingressaram com senhas adulteradas de ministro do TSE, uma série de coisas gravíssimas que estão dentro desse inquérito. E é importante, eu queria, mais uma vez, fazer esse apelo à grande mídia. Analisem o que tem nesse inquérito, que está aberto até hoje. Já passou por lá Rosa Weber, já passou por lá o Fachin, o Toffoli foi antes, o ministro Barroso e Alexandre de Moraes agora. Até agora não houve conclusão desse inquérito. E qual que é a dificuldade de se apreciar o que tem lá dentro e fazer como tem acontecido corriqueiramente de vazamentos dessas informações? Em função desse inquérito que não era sigiloso, passou a ser após aquele evento do presidente Bolsonaro com os embaixadores, só após que ele começou a mostrar o que tinha nesse inquérito, que está em aberto até hoje, que mostrou sim uma fragilidade na segurança do sistema eleitoral. Não estou dizendo que houve fraude, não estou dizendo que houve adulteração de voto, estou dizendo o que eu conheço desse inquérito que foi divulgado pela imprensa. Hoje é sigiloso, mas não era sigiloso. O que aconteceu com isso? Isso foi inclusive a motivação para tornar Bolsonaro inelegível. Um inquérito que ainda está em aberto. Quer dizer, qual é a preocupação em realmente se investigar os fatos para se atribuir as responsabilidades na medida do que a pessoa tenha feito ou não? Senador, pergunta. Por que vocês estão entrando hoje com esse pedido, um recesso, e vocês dizem ainda que vão pegar mais assinatura? Não seria mais politicamente adequado entrar em agosto? Qual a diferença? Senhores, quando o ministro Barroso fala que derrotamos o bolsonarismo, ele está se referindo a 58 milhões de pessoas. O parlamento, ele está em recesso, mas o brasileiro, o trabalhador não. Estão acordando 5, 6 da manhã. E se de alguma forma nós nos furtássemos de sair do nosso recesso, dos nossos estados, de estar aqui apresentando essa denúncia contra o crime cometido pelo ministro Pacheco, porque nós estamos de férias, de recesso, ministro Barroso, qual é a resposta que nós damos para a sociedade? Eu estou de férias, eu estou passeando, isso eu vejo para depois? Essa aqui, apesar de serem 5 apenas aqui, nós estamos representando com essas assinaturas mais de 40 milhões de votos, dos 58 milhões que o presidente Bolsonaro representa, o tal bolsonarismo, o qual o ministro Barroso atacou. Então, deixamos nossa casa, acordei 3 da manhã para pegar o voo, e assim como todos os demais, para estar aqui
demonstrando, comprovando o nosso comprometimento de que crime é crime. Crime não se resolve com um pedido de perdão, com retratação, nem coisa semelhante. Nós precisamos, especialmente quando se trata de um ministro da Suprema Corte, que é guardiã da Constituição. A Lei 1079 é claríssima, seu artigo 39, inciso 3º e inciso 5º. O inciso 3º fala de atividade político-partidária, o inciso 5º fala de como deve se portar um ministro da Suprema Corte. Ele atacou o bolsonarismo, ele estava no evento político, ele teve uma fala política, e não são palavras minhas, são palavras do presidente Rodrigo Pacheco. Então estamos aqui, não é por pressa, não é por nada, senão por demonstrar o nosso respeito e a prioridade que o brasileiro hoje dá para a política e preocupado com a escalada de violência contra a democracia e abusos, infelizmente, por parte de alguns membros do Poder Judiciário. Obrigado. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.